Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o glúten. Nos comentários do vídeo anterior, a Marcele Tavares pediu para eu falar um pouco sobre glúten. Bom, primeiro um pouco de nerdice científica para vocês, porque eu sempre acho importante você saber a lógica por trás do que acontece na confeitaria, né? O glúten, ele é uma junção de proteínas que tem no grão do trigo, que é a glutamina e a gliadina. As duas, quando diluídas em água, formam o glúten. O glúten, se você colocar no microscópio, você vai ver que ele tem o formato de uma rede espiralada, que é mais ou menos assim. E é isso que permite que a massa se expanda e cresça. O que acontece? Quando o gás carbônico do fermento é liberado, o glúten forma uma película em volta desse gás. E aí são várias películas dentro da massa que fazem ela crescer. Quando chega numa determinada temperatura, o glúten coagula e endurece. E aí o gás carbônico que está ali dentro, ele é liberado ou ele evapora, ou até a própria massa absorve ele. Então, papo nerd científico de lado, por que o glúten é ao mesmo tempo tão importante e tão perigoso na confeitaria às vezes? Porque você tem que controlar muito bem o tanto que ele é desenvolvido. Se você desenvolve demais o glúten, ou seja, se você bate demais a massa, por exemplo, aquelas cadeias entre as proteínas que eu falei antes, elas ficam muito fracas, a ligação entre elas fica muito fraca. O glúten vai acabar não tendo estrutura para segurar aquele gás carbônico, e aí a sua massa vai solar, porque ele não vai conseguir coagular a tempo. E ao mesmo tempo, sem o glúten, se você não desenvolve aquelas ligações das proteínas o suficiente, a sua massa não vai ter estrutura, porque ele também não vai conseguir segurar o gás carbônico ali e crescer e expandir. Então a ideia é você sempre buscar um equilíbrio e ficar bastante atento à receita que você está seguindo. Se a receita fala para você bater a massa por 4 minutos, então faça isso. Se ela fala para você, ao invés de bater, só misturar delicadamente, então siga a receita. É muito importante você sempre seguir a receita, porque ela provavelmente foi testada e tem uma razão para ter essas diferenciações de bater ou então só misturar. Provavelmente tem a ver com o glúten. O glúten, ele não é vilão, ele não precisa ser eliminado de nenhuma dieta, a não ser que você seja intolerante ou alérgico a ele. Aliás, o glúten é utilizado como ingrediente há muitos anos pelos chineses. Eles chamam ele de mianxin. Não sei falar, vou deixar escrito aí. Mianxin significa músculo da farinha e ele é utilizado para fazer algumas carnes vegetarianas, como por exemplo o seitan. Tem várias maneiras de você melhorar os produtos que você faz, seja bolo, cupcake, pão ou qualquer coisa que utilize farinha de trigo, pensando só no glúten, mas isso é um assunto para um outro vídeo, porque realmente são muitas dicas. Mas nesse vídeo eu vou te dar uma dica muito legal sobre o glúten. Farinhas com muita proteína, em geral, costumam fazer mais cadeias que formam o glúten. Isso não é 100% certo, mas é uma base para você poder seguir essa dica que eu vou te passar agora. O quanto de glúten que tem na farinha se chama valor W e infelizmente aqui no Brasil os fabricantes não têm obrigação nenhuma de colocar na embalagem da farinha qual é o valor W de cada uma. Mas com uma continha simples você consegue ter uma base mais ou menos ali enquanto você estiver no supermercado para saber qual farinha você vai escolher. Olha a tabela nutricional da farinha. Se todas tiverem a porção comparativa na mesma quantidade, é só você procurar a que tem menor quantidade de proteína. Se tiverem porções diferentes, você precisa fazer uma continha simples para as duas farinhas. Multiplique a quantidade da proteína por 100 e depois divida pela quantidade da porção. Esse resultado é uma porcentagem e a que tiver o menor número é a que tem menos proteína. Daí eu recomendo a você comprar a farinha e experimentar ela em casa, porque nem sempre só você olhar a quantidade de proteína é o que importa no seu produto final. Eu acho que você sempre tem que levar para casa e experimentar aquele ingrediente. Às vezes você nem gosta do sabor daquela farinha. Então é isso, gente. Nada de demonizar o glúten, odiar o glúten. Ele não é um vilão. Ele só precisa de carinho e cuidado. Você precisa entender ele, como ele funciona e usar ele ao seu favor. Deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem precisar, tá bom? Um beijo, tchau!